Olá noivas, olá noivos, olá padrinhos, madrinhas e todo mundo que gosta de casamento. Hoje eu começo um bate-papo com o Fred Ross, que é celebrante de casamento. Então, se você não vai casar em algum templo religioso, como uma igreja, sinagoga ou qualquer outro tipo de templo, e vai precisar de um celebrante para a tua cerimônia, hoje eu vou tirar uma série de dúvidas com o Fred. Muitas das perguntas eu já sei a resposta, mas eu vou fazer perguntas como quem não sabe nada sobre celebrante, tá bom? Olá, Fred, tudo bem? Olá, Gustavo. Obrigado pelo convite e por esse papo que tenho expectativas muito positivas a respeito. E eu vou alternar um pouco entre olhar para você e para as pessoas que estão me assistindo, então aí eu vou trocando, tá? Então eu vou começar com a primeira pergunta. Fred, o que é um celebrante de casamento? Bom, o que é o celebrante de casamento? O profissional que se qualifica na oportunidade que os noivos oferecem no lugar do juiz de paz, conduzir a celebração. No lugar de um ministro religioso, conduzir a celebração. Celebrante de casamento é hoje uma profissão reconhecida. E agora me diz, como que você caiu nessa área de casamento? Eu caí na profissão. Na verdade, nem existia a profissão quando eu iniciei. Eu fui um garoto que se encaminhou pelas igrejas e logo cedo, postulei uma carreira adulta como religioso. Partindo para a vida adulta, eu tive que tomar a decisão se eu queria para minha vida isso ou não. Optei pelo rádio. Eu com 16 anos começo no rádio, com 18 eu tive que decidir se eu me tornaria um dia um religioso de carreira ou não. Optei por rádio. Estava eu ali muito focado nas artes da voz, nas artes da interpretação. E esses amigos começaram a terem oportunidade de falar em casamentos. E contavam nos bastidores as vantagens de trabalhar aos sábados para os noivos que pagavam bem e bastava que se emocionasse os presentes com declamações poéticas, com dizeres lânguidos ao romantismo. No final dos anos 90 havia um fenômeno acontecendo. Famílias de segundas, terceiras gerações de religiosos tradicionais das igrejas mais comuns nesse Brasil estavam se encontrando fora de suas igrejas e desejando o casamento. E aí, em 99, diante dessa situação nova, um amigo, mestre de cerimônia, a quem ensinei o ofício, tentando fazer com que a família da noiva dele, católica tradicional, e a família dele do candomblé se entendesse a respeito da igreja, as coisas foram se complicando. Ele falou: Fred, o que nós conversávamos ser um problema vai ser minha solução. Você vai fazer a minha cerimônia. Ele dizia que eu faria o casamento dele, eu dizia que não. Nós ficamos quase 6 meses até que se aproximou o casamento dele. E lógico que eu fiz o casamento dele porque eu enxerguei que havia ali uma necessidade e não havia também nada do que viria a ser o que é hoje a profissão celebrante de casamento. Uma dúvida que é muito comum eu ver, ou escrito em algum blog ou algum site, que fica um pouco confuso é assessoria, celebrante, acabar se confundindo o que é a mesma coisa. Assessoria e celebrante, qual que é a diferença? Muitas vezes o profissional assessorando os noivos também faz o papel de cerimonialista. E essas duas profissões não têm nada a ver com o celebrante de casamento. O celebrante participa da produção, ele entende o que está sendo produzido, quais os ritos que serão seguidos, a ordenação desses ritos por acontecimento, com a obrigação de dar visibilidade à importância do momento através do discurso. Quando os noivos estão fazendo todo o processo de casamento e dar o efeito civil nessa cerimônia, o que significa isso, dar efeito civil, e o que o celebrante tem a ver com esse efeito civil? E aí surge o papel do celebrante cuidando do efeito civil. O trabalho do juiz de paz é dar efeito civil ao acontecimento. O efeito civil é o ato dos noivos dizerem de livre e espontânea vontade que desejam se casar, provando estarem em plena faculdade de uso do livre-arbítrio. Quem pode conduzir esse efeito civil até a outorga da declaração que os noivos estão legalmente casados? Somente juiz de paz e ministros religiosos.
Isso é muito legal. Isso é muito legal. Isso é um diferencial. Para otorgar o efeito civil, ele tem que ser ou celebrante de casamento e também juiz de paz. Então, celebrante com efeito civil só terá a ver se ele tiver dupla formação. E o casal que procura um celebrante hoje em dia, qual é o perfil desse casal? Como é que é um casal que não quer fazer o casamento num templo religioso de jeito nenhum, não gosta de um templo religioso? Como que é esse perfil? Olha, os casais que mais nos procuram, celebrantes de casamentos profissionais, são casais que não desejam que a religiosidade se torne um assunto conflitante ligado ao casamento deles. Em geral, muitos casais que chegam até a minha pessoa gostam de igreja. Em geral, eles chegam porque eles têm uma necessidade muito ímpar. Em algumas vezes havia o conflito, um pastor ligado à família da noiva, outro pastor ligado à família do noivo. O padre, que é ligado à família dos dois, não está mais presente. Tinha um padre, mas agora eles estão sem o padre, com a situação de celebrarem em um ambiente fora da igreja, num ambiente chamado como salão social, quando encontram o meu trabalho, que eu conduza, que eu faça de maneira personalizada à necessidade que eles estão enfrentando. Fred, a gente vai continuar o nosso bate-papo, mas eu vou parar o vídeo por aqui, porque senão você que está assistindo não vai aguentar ver o vídeo todo. E a gente continua na próxima sexta-feira o meu bate-papo com o Fred Ross. Então, se você quer saber mais sobre celebrante de casamento, assista a segunda parte agora, na próxima sexta-feira. Até lá!